Olá, mulher linda, maravilhosa, mulher empoderada pelo poder de Deus. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Estou eu aqui mais uma vez. Se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes e venho trazer aí mais uma mensagem, mais uma palavra. Na verdade, eu quero conversar com você, mulher que está aí do outro lado. Hoje eu quero falar com você sobre esse título. Eu quero que meu marido aceite a Jesus. O que fazer? Isso é uma situação que muitas mulheres passam, não é verdade? Às vezes você se casou e no meio do caminho você encontrou Jesus. Você passou a ser cristã. E aí é óbvio que você quer que seu marido também aceite a Jesus. Você quer junto com ele caminhar, né, na presença do Senhor. Ainda mais quando nós conhecemos aí essa fonte maravilhosa, né? Essa graça de conhecer o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E isso, quando está em nós quer transbordar, quer falar para as pessoas, quer que todos ao nosso redor o aceitem também, viva essa experiência maravilhosa. E imagine com o nosso cônjuge, não é verdade? Mas nós temos que ter sabedoria. A palavra do Senhor diz o quê? Que a mulher sábia, ela edifica seu lar. Então, como que você deve fazer? O primeiro passo é orar, né? A entregar esse homem na presença do Senhor. Começa a orar por ele, começa a jejuar por ele, começa a acreditar que Deus está ouvindo a sua oração e no tempo certo, no tempo oportuno, você vai receber essa bênção. Mas, para isso, há outras situações. Uma delas é o seu testemunho. Mulher, não caia naquela situação de ser uma mulher chata, religiosa, sabe? Passa a ser cristã, conhece a Jesus e começa a achar que você agora é melhor que ele. Ah, agora eu sou santa, agora eu sou serva de Deus, agora tudo é diferente, agora eu sou uma nova criatura, então muitas coisas aqui dentro vai mudar, eu já não posso mais fazer isso ou aquilo, eu tenho que me separar um pouco dessa situação. Começa a ver seu marido como um pecador e pessoas que até induzem uma separação, porque agora você está no jugo desigual, tem que ter muito cuidado. Há coisas que a gente observa e fica sabendo que são terríveis no meio dos religiosos, no meio daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Então não é dessa forma. Quando você aceita Jesus, mulher, você passa sim a ser uma nova criatura, você passa sim a ter um novo contato, um novo renascimento na presença do Senhor e começa a buscar, começa a se entregar de todo o seu coração, começa a sentir a presença do Espírito Santo e obviamente a sua vida vai mudar. Muitas coisas que você fazia, você não vai fazer mais. Mas em relação ao seu marido, você tem que ter muito cuidado. Continue amando, continue respeitando o que é o ponto básico de quem é cristã, de quem é a mulher serva do Senhor. Começa a procurar, entender, conhecer mais da palavra de Deus. Conversa com mulheres, com homens de Deus que são cheios da graça do Espírito Santo. Cuidado com quem você vai falar, cuidado com quem você anda. Não conte a sua vida conjugal para qualquer pessoa. Entra no seu quarto, no seu secreto e fale com Deus e comece a orar sobre a sua casa, comece a apresentar a sua vida, os seus filhos e comece a mudar de tal forma que esse homem vai ver uma mudança em ti e ele vai desejar servir esse Deus também. Então, muitas vezes a mulher que não é cristã, está ali no relacionamento, ela aceita Jesus e ela se transforma. Ela passa a ser uma mulher chata, uma mulher rabugenta. Ela começa a achar que agora ela é diferente, que agora ela é santa. E começa a julgar o marido, começa a apontar os defeitos, começa a apontar os erros. Começa a dizer para ele, olha, você precisa ir comigo para a igreja, você precisa aceitar Jesus comigo. Se você continuar desse jeito, você vai para o inferno. Isso que você faz é errado. E começa a ser chata. E ao invés de trazer esse homem para perto de Jesus, você afasta ele. E ele começa a ver as suas atitudes. Ué, ela era tão, até então, para ele, na visão dele, era uma mulher tão boa, era a mulher que eu casei, que eu amo, e se transformou. Depois que ela passou a ser crente, ela está insuportável. Isso acontece também com o homem, tá? Tem um caso que eu soube, né? A filha desse homem me contou de uma forma muito triste que o marido e a esposa, né? A mãe e pai dela já não vivia uma vida muito boa. E aí ele aceitou Jesus, começou a ir para a igreja. E lá na igreja começaram a colocar no coração dele que aquela mulher não era bom estar com ele, porque não é serva de Deus, porque aquela mulher, né, é do diabo, vai para o inferno. E ele começou a obrigá-la a ir para a igreja. Ela, não quero ir para a igreja, você tem que ir comigo, você tem que, porque se você continuar desse jeito, você vai para o inferno. Você tem que saber qual é o caminho verdadeiro, esse caminho que você anda está errado. E isso foi trazendo nela uma angústia, uma tristeza. E aquilo que já não era bom, o casamento deles, foi se estragando ao ponto deles se separarem.
E ele saiu desse casamento achando que estava certo, porque lá encontrou respaldo junto com aqueles irmãos que deram total força. Você tem que separar, assim, jugo desigual. É um jugo desigual que você está. Deus não se agrada. Olha que falta de sabedoria. Isso acontece com o homem, isso acontece com a mulher também. Então, mulher, você que está aí nesse relacionamento, que o seu marido ainda não é cristão, comece apenas a orar. E com o seu testemunho, traga esse homem para perto de Jesus. Porque quem conhece Jesus tem uma vida transformada. E quando essa pessoa tem um encontro real com Cristo, ela tem amor. Ela transborda amor. E ela vai sim mudar, fazer mudanças que é dentro de ti, mulher. Que é coisas contigo. Aquilo que você fazia do passado, que era o pecado, você agora não vai fazer mais. Você vai andar no caminho de santificação. Você vai imitar Jesus Cristo. Mas você vai abraçar quem está perto de ti. O seu esposo, os seus filhos, as suas amigas, os seus irmãos. Não é verdade? É óbvio que você já não vai fazer determinadas situações, determinadas coisas. Então, se você tem um grupo de amigas que antigamente você saía para um barzinho, antigamente você se parava numa mesa para beber, para fumar, para conversar, para rir, para contar causas, você já não vai mais fazer isso. Mas você não vai cortar um vínculo assim de imediato, sendo aquela pessoa ríspida, né? Agora eu sou cristã, agora eu sou santa, eu não me misturo com você que é pecador. Não, porque o intuito é trazer essas pessoas para perto de Cristo. Você é discípulo de Cristo agora. Então você vai transbordar o amor de Cristo. Você vai falar dessa graça, aproveita essa oportunidade. De repente está ali numa roda de amigas, que talvez elas estejam bebendo, estejam fumando, não sei. Você não vai ficar apontando o erro, você vai para o inferno, porque você continuar desse jeito, que agora eu estou no caminho. Não, olha, o que aconteceu com você? As pessoas vão querer saber, porque você vai transbordar Jesus. Quem olha para uma pessoa, uma criatura, que estava no lamaçal do pecado e aceita Jesus, há uma transformação imediata, até mesmo na aparência, no olhar, na fala. Né? Nós vemos aí que Pedro, quando negou Jesus 3 vezes, né? Ele queria se esconder, ele não queria que as pessoas soubessem que ele andava com Jesus. As pessoas diziam assim, você estava com ele, você fala como ele, você anda como ele. Então, a partir do momento que você aceita Jesus e começa a andar com Jesus, não tem mais como se esconder. Você é uma luz, né? Você vai estar ali resplandecendo a glória do Senhor. E o importante é trazer as pessoas para perto de Cristo e não recriminá-la, não afastá-la de Jesus. Muito pelo contrário. É com o seu amor, com a graça, com sabedoria, você vai trazer. As pessoas vão até te perguntar, o que aconteceu com você? Você está diferente, a maneira de você falar agora é diferente, você está mais calma, você está transbordando amor, é uma oportunidade. Eu aceitei Jesus, já ouviu falar de Jesus Cristo? Sim, eu acredito nele, então, mas você já aceitou ele? Eu aceitei e minha vida está transformada pelo poder da graça do Senhor Jesus. E o seu esposo... De repente ele tinha uma mulher aí que era uma mulher grossa, ignorante, mandona, chata, rinchosa, como diz na palavra do Senhor. Depois eu vou trazer aí nos vídeos futuros sobre isso, essa mulher rinchosa que a palavra fala sobre ela. Diz que ela é tão chata que ela é como aquela goteira que fica tum, tum, sabe? E às vezes nós somos assim, né, mulheres? Nós temos nosso período, TPM, acho que toda mulher passa por esse processo, tá? Às vezes nós somos chatinhas, nós temos que ter sabedoria nisso tudo. Não é verdade? Então, a mulher passa a servir a Cristo e ela passa a ser diferente dentro do lar dela. Então, se a casa dela era desorganizada, agora é organizada, porque ela está servindo a Deus e Deus é organizado. Se ela falava de uma maneira bruta, agora ela fala de uma maneira calma. Ela vai buscando aquela transformação através do Espírito Santo. Começa a orar e falar, a Deus, olha isso em mim. Espírito Santo, me ajuda, eu preciso mudar isso. E vai fazendo a sua parte. Você ora e tem ação. Oração. Muitas vezes nós que somos cristãos, nós ficamos só orando e achando que Deus que tem que fazer, assim, me muda, eu sou muito grossa, eu sou muito isso, eu falo demais, me muda, Senhor, me muda, Espírito Santo. O Espírito Santo vai te mudar te dando graça, te dando sabedoria, mas você tem que ter a ação de evitar certas situações, né? Se você era aquela pessoa que ficava falando na cabeça do seu marido, porque não estamos aguentando, porque nada dá certo, porque aconteceu isso, porque Paulinho fez aquilo, porque não sei o que lá, não é assim? E aí o marido fica ali ouvindo, às vezes o homem ele não sabe lidar com isso, né? Nós falamos de várias situações, de várias coisas na mente dele, e ele sai para trabalhar com a cabeça cheia, né? Com tudo aquilo que você está ali buscando uma alternativa, buscando uma solução, mas não sabe como lidar com a situação. Então você passou a ser cristã, mulher, você talvez já seja cristã há muito tempo, então começa a mudar essa atitude, ainda há tempo. O seu marido tem que observar em você a mudança. Ele vai olhar e vai falar, o que aconteceu, minha esposa, que você está assim?
né? Qual igreja que você está indo? Eu vi que você, depois que começou a ir para essa igreja, você está totalmente mudada. Você é outra mulher, eu quero ir com você lá, entendeu? Então, às vezes você não vai precisar falar, às vezes não fica lá, não, você precisa ir comigo, porque todas as mulheres lá, o marido vai junto, porque se você continuar desse jeito, fazendo isso, fazendo aquilo, você vai pro inferno, porque agora eu sou diferente, porque agora eu sou servo de Deus, porque agora eu sou santa. E começa até, às vezes, se separar, até mesmo na vida íntima com o casal, porque tem algumas igrejas que dizem, coloca na mente da pessoa, que a relação íntima com o casal é pecado. Então ela começa a ser fria, ela começa a fazer aquilo com medo. E várias situações. Vai abranger na vida desse casal, que agora a mulher passou a ser cristã. Ao invés de trazer benefício, porque você aceitou Jesus, tem que trazer benefício. Tem que trazer transformação. Tem que trazer algo maravilhoso dentro do seu lar. Se o lar era um lar conturbado, se era, o marido chegava e já começava aquela gritaria, os filhos gritando, porque você também é agitada, e tudo isso vai influenciando dentro do lar. Porque nós mulheres que mudamos o ambiente do lar, por incrível que pareça. Nós mulheres somos a coluna do nosso lar. É por isso que Satanás vai bem assim em cima da mulher. Por isso que Satanás quer destruir aquilo que Deus deu para a mulher. Esse empoderamento que eu digo aí, que eu falei agora no começo do vídeo, esse empoderamento vindo do poder de Deus, né? Vindo da graça do Senhor. Quando Deus nos criou, Ele já nos capacitou com tudo isso. Nós temos algo em nós que faz total diferença entre o homem e a mulher. Então é a mulher que consegue conduzir bem o seu lar. Por essa sabedoria, por essas características que Deus já nos colocou. Então, para você conquistar esse marido, para que seu marido seja salvo, a primeira coisa é orar por ele, é jejuar pela vida dele e dar bom testemunho. Esse é o segredo. Bom testemunho não é falar. Você não vai ganhar seu marido falando. Não porque você tem que ir para a igreja, porque você continua. Não. Você vai ganhar seu marido com o seu testemunho. E sabedoria. Você é a auxiliadora que Deus colocou do lado desse homem. Então agora você vai entender que você tem que amá-lo, que você tem que respeitá-lo, que você tem que entender que ele é o sacerdote do seu lar. Independente se ele é cristão ou não. Você casou com esse homem, ele é o sacerdote do seu lar. Você deve a ele, sim, submissão. Essa submissão que é a submissão de hierarquia. Coloca isso na sua mente, tá? Hierarquia. Não é a submissão do marido, não, levanta, senta, não vai para lá, não vai falar, não vai... Não é nada disso. É o respeito, porque você sabe que o seu lar não é um lar que tá a Deus dará, não. Tem um homem lá dentro do seu lar, tem o seu esposo, tem o sacerdote e tem você que é auxiliadora dele, que está conduzindo todo o seu lar, está cuidando dessa casa, né? Está usando o empoderamento que Deus te deu para conduzir bem o lar e que haja ali a graça, a ação do Espírito Santo dentro do seu lar. E assim Satanás não acha brecha para destruir o seu casamento. Então, se você aceitou Jesus, se você já conhece Jesus e o seu marido é um homem descrente, vamos ver o que a palavra diz? Eu deixei aqui. Tudo que eu vou trazer aqui para vocês, eu quero trazer com base bíblica, para você entender que nosso parâmetro é a palavra e nós seguimos o que está na palavra, tá bom? Então, vamos lá. 1 Coríntios 7, olha o que diz sobre a mulher que é descrente, ou às vezes é o homem que é descrente, né? Eu tô falando com você, mulher, que tá aí do outro lado. Então, nesse caso, o seu marido é descrente. Se for um homem que tá ouvindo aí, se é sua esposa, se sua esposa é descrente. Então, vamos lá. Vamos ver o que tá na palavra. É 1 Coríntios, versículo 7 e o versículo 14. Vamos lá. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, olha que coisa linda. Como você, mulher, está buscando o Senhor, como você aceitou o Senhor Jesus, e você é uma só carne com esse homem. Lembra-se disso? Você é uma só carne com esse homem, então você está santificando o seu esposo. Porque você conheceu o caminho, porque você sabe quem é Jesus, porque você sabe qual é o caminho da salvação. Qual é o caminho verdadeiro que é Cristo Jesus. Então você tem entregado a sua vida nas mãos dele, você tem orado, tem jejuado, tem procurado agradá-lo, tem procurado tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tem procurado ser íntima de Deus. Então isso, você é uma mulher santa na presença do Senhor. E por causa disso você tem santificado o seu esposo. Então não vá por aquilo que Satanás coloca na sua mente, que é para você atazanar a vida do teu esposo, né? Começar ali, não porque você tem que
comigo para a igreja, porque se você continuar desse jeito não vai dar, porque agora eu sou serva de Deus, porque agora eu sou santa, porque se você não for comigo para a igreja não tem como a gente caminhar junto. E às vezes começa a pegar até versículos bíblicos, né? Andarão dois juntos se não estiver de acordo, porque realmente é dessa forma. É complicado, mas essa situação é uma situação agora atípica. Por quê? Porque vocês dois não serviam a Deus, casaram, né? E agora você conheceu o caminho da verdade. Então é outra situação. Deus não quer que você pegue e fale, não, agora vamos separar, porque se você não for para a igreja, eu não posso andar com você. Não é isso. Você santifica o seu esposo, porque você agora serve ao Senhor. E você vai orar por ele. E você vai jejuar pela vida dele. E através do seu testemunho, ele servirá a Cristo. Através do seu testemunho, ele terá desejo de conhecer esse Deus que você está servindo. Porque ele vai ver a grande mudança que essa mulher está tendo, né? Essa mulher antes era grossa, agora ela não é mais assim. É uma mulher amável, uma mulher carinhosa, né? Essa mulher era mandona, era chata. Era aquela goteira pingando na cabeça. Não é verdade? Agora ela está transformada. O lar era todo desorganizado, agora o lar está todo organizado. A roupa do marido está ali, né, arrumadinha, guardadinha, as crianças bem cuidadas, bem direcionada, e você ora dentro do seu lar, e você começa a orar mesmo, não tenha vergonha de orar quando ele estiver vendo, né? Antes de dormir, meu amor, calma um pouquinho, deixa eu orar, e se ajoelha e ora, e ele vai ficar só te vendo, vai ficar analisando o que aconteceu. Ele jamais vai falar, não quero mais que você vá para a igreja. Entendeu? Não quero, porque tem homens que começa até a proibir mulheres, né, de ir para a igreja. Mas o que tem acontecido? Será que a partir do momento que ela passou a ser cristã, ela mudou muito com ele? Ao invés de melhorar, tá pior? Ou houve uma mudança tão grande que isso está chamando a atenção desse homem? Às vezes a mulher está ali orando há muitos anos. Eu tenho orado ao Senhor para Deus salvar meu esposo e parece que Deus não está me ouvindo, mas você vai, ora, né, fala com Deus, Deus salva meu esposo, né? Eu quero que meu esposo também vá comigo para a igreja, mas dentro do seu lar você faz tudo errado. Você às vezes até fala coisas que não é digna de uma mulher serva do Senhor. E grita, e fala, e briga. E só reclama. Reclama de tudo. Reclama porque tem sol, reclama porque tem chuva, reclama porque tá frio. Reclama porque ele comprou o filé de frango, reclama porque ele não comprou o filé de frango. Reclama porque ele não ajuda em casa, reclama se ele ajuda em casa. Sabe, tem mulheres que são dessa forma, mulheres chatíssimas. Então precisa haver uma mudança. Se você aceitou Jesus e está começando a caminhar no caminho do Senhor, é óbvio que às vezes ali você está ainda começando, mas é bom que você já vai entendendo que tem que haver uma mudança. Quem aceita Jesus, quem começa a caminhar com Cristo Jesus, há uma mudança, o Espírito Santo começa a nos transformar. Mas para isso eu tenho que permitir que essa transformação chegue. Eu tenho que abrir meu coração e começar a procurar sabedoria em Cristo, começar a procurar, né, mudanças em mim. E assim você vai se adaptando. E através do seu testemunho, esse homem virá para os caminhos do Senhor. Amém? Eu vou ficar por aqui. Eu espero que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.